Agora, pense se o Santos cai com o cara no banco. Sim. Olha o abacaxi que o cara Então, tem para resolver. é tudo muito complexo, porque assim, a gente vem falando, acho que todo mundo concorda que o Marcos Leonardo é um jogador muitíssimo acima da média, né? O Santos é um time que não é acima da média para dizer o mínimo, né? É um time mediano, vai, que está brigando para não cair. E a Não é que nem o gente, nós, Emílio, não é, desculpa, não é que nem o Tabet falou medíocre como o São Paulo. Ele é um pouco pior que o do São Paulo, né? O Tabet, né? O o Santos é um Santos é pouco pior pior. hoje. O time do Santos é pior que o time do São Paulo, exatamente. E tá brigando, ainda está brigando para não cair, né, gente? 3 times disputando uma vaga, um deles é o Santos. E a gente abriu o programa dizendo como o Santos revela jogadores. E revela, assim, acho que né, todo mundo sabe. E como assim o Santos revela tantos jogadores e tá nessa pindaíba? Tem alguma coisa que é errada administrativamente falando, né? Marcos Leonardo, que é um desses revelados, e para azar dele, revelado num momento em que o Santos não está bem, porque o Neymar foi revelado no momento em que o Santos estava bem, por exemplo, né? Aí a gente aponta ele como é o cara, ele é o cara, ele é o cara. De novo, futebol não é só você entrar em campo com 11, 13, 15, né, substituindo, e fazer o time ganhar. Tem o vestiário, tem as vaidades do vestiário, tem relações, tem muita coisa em jogo. E o cara é um rapaz, né? É um jovem. Que todo mundo começa a falar: você é o cara, você é o cara, você é o cara, toma aqui. Mais dinheiro do que 90% da população brasileira jamais vai ganhar na vida. É 1% dos jogadores profissionais que consegue ganhar essa quantidade. Vai subindo a cabeça. Não há, gente, é humano isso. Não há como evitar. Vai subindo a cabeça. Aconteceria com todos e todas nós. Então é preciso ali uma equipe de apoio. Uma equipe que diga: calma, meu filho, não é tanto assim. Vamos com calma, um passo de cada vez. Você realmente é o cara, e esse treinador talvez não seja o cara, mas você responde a ele. Né? Tem aqui uma hierarquia, vamos viver em certo respeito. Não existe isso. A gente viu, gente, o que o Neymar fez no começo da carreira dele no Santos. Vocês lembram disso, né? A ponto do René Simões, numa entrevista, falar: estamos criando um monstro. Então, assim, a gente não dá valor. Surgiu um fora de série, tá aqui, você é o cara, toma aqui todo o dinheiro do mundo, aí o cara começa a sair, começa a ir pra balada, night, mulheres, aí pronto. Quantas vezes. Gente, eu lembro de um jogador, base do Fluminense, chamado Toró. Vocês lembram do Toró? Sim, Sim. claro. O Toró, o Que Toró era, ainda era toró porque ele fazia chover todo jogo. era o cara, ele era o cara. Eu lembro do Toró assistindo um jogo no banco de reservas, apoiado no banco, assim, ele não estava nem sentado com os outros jogadores. Não era o time principal ainda, tá? Ele estava apoiado no banco, assistindo o jogo ali, como se ele fosse o melhor do que todo mundo. Onde está o Toró? Alguém sabe? Eu não O sei. Toró virou um volante medíocre, para parafrasear aqui o Tabet no Flamengo, e não fez mais nada. Foi isso que virou o Pronto. Toró, que era um É isso. cara espetacular. Isso, espetacular. Então precisa ter muito cuidado, sabe? Jogar futebol não é só jogar futebol, é socializar um ser humano com tudo o que vem, porque são normalmente pessoas periféricas que começam a ganhar muito dinheiro muito rápido. Como que você trabalha a cabeça dessas pessoas? Para dizer, olha, vamos com calma. Tem mais gente envolvida. O jogar não é só o seu talento absolutamente encantado no campo. Tem mais coisa envolvida. E aí acontece isso. A gente não é a primeira, não é a segunda e não vai ser a última vez que a gente vai ver essas histórias. Pois é. Fala aí, Júlio, complete sobre Marcos Leonardo e essa treta com o Santos na última rodada do Brasileiro, com o Santos ainda ameaçado. Você está mutado. Concordo com a leitura da Mili, não quero ficar sendo repetitivo aqui, mas eu chamo muito a atenção, para mim, por um problema primordial. Esses moleques, esses jovens, não são bem administrados como pessoas, como profissionais, por clubes e por empresários. Há exceções que confirmam a regra. Há exceções. O Endrick me parece uma exceção. Mas também calma, hein? Vamos esperar ali, sei lá, se o moleque não vai ficar louco aos 25, não sei. Entendeu? Com tanta pressão, com tanta coisa que é colocada na cabeça dele. Mas, essencialmente, os clubes não assumem esse papel, que deveria ser um papel muito mais parecido com o de uma escola
do que o de uma empresa para lidar com meninos de 14, 15, 16, 17 anos, né? Deveria ser um papel muito mais de ensinar, de troca de experiências, de mostrar caminhos, do que de exigência profissional, enfim, por mais que movimente muito dinheiro e tal, acho que os clubes deveriam ter esse papel fundamental. Na ausência deles, o vácuo dos clubes, que é mais ou menos que nem o vácuo do Estado, né, nas periferias brasileiras e tal, entra o empresário. E esse, então, esse está menos preocupado ainda do que o clube com a formação da pessoa. Ele está preocupado. Há exceções, de novo, há exceções que confirmam a regra, mas mesmo essas exceções têm um olhar empresarial para a coisa. Não, para eu ganhar dinheiro com esse cara, eu preciso prepará-lo. Não é exatamente uma questão humana. Continua sendo uma questão financeira, mas que pelo menos tem um efeito prático na vida de alguns, né? Tem sim empresários, grupos de empresários que conseguem caminhar bem, orientar bem o seu jogador, o seu atleta. A gente sabe de muitos casos como esse. Eu, poxa, acabei de escrever um livro aqui, né? Olha aí, meu livro chegou, viu, gente? Aqui, ó. Roberto Firmino, aqui, ó. Finalmente, tem um. Boa. Acabei de escrever um livro de um cara que eu acho que se não tivesse sido muito bem orientado pelo grupo de empresários alemães deles, talvez tivesse sido um talento que se perdeu por aí. Então, tem sim muito empresário orientando e levando bem os jogadores para os caminhos certos. Mas eu acho que é a minoria. Minoria. A grande parte quer ganhar dinheiro em cima dos caras, está fazendo para ganhar dinheiro em cima dos caras. E aí, putz, nessa selva, nisso que a Mili disse, né, na falta completa de base, você de repente, de um dia para o outro, ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres do mundo, todos os amigos do mundo, todo não sei o quê, cara, é muito difícil não pirar, é muito difícil controlar, muito difícil controlar. Eu acho que o Marcos Leonardo parece ser só mais um caso de jogador que não tem uma orientação extraordinária como deveria ter. Olha, o Toró, Mili, você não sabe onde ele está, mas eu sei. Ele está. A última informação que se tem é que ele estava jogando nesse ano no GBK Kokkola da Finlândia. Está lá. Essa é a informação que se tem sobre o Toró. O nesse grande momento. time de Kokkola, né? E lá o Toró é de neve. Isso, lá é neve. Olha, é o seguinte. Matéria do Éder Traschini e do Thiago Braga aqui no UOL, Arnaldo Ribeiro. Notícia que de a cada 3 meses aparece no São Paulo. Adivinha qual é? São Paulo atrasa direito de imagens dos atletas. Exatamente. Passou 3 meses, pimba, São Paulo atrasa direitos de imagem. Capaz do São Paulo ganhar o Mundial da FIFA, ter a maior premiação do planeta Terra, daqui 3 meses vai estar atrasando os direitos de imagem. Há quantos anos acontece isso no São Paulo, Arnaldo? Muito tempo, né? Desde que começou a gestão Casares. A primeira que vai ser reeleito sem adversário, a presidência de São Paulo por mais 3 anos. No início, existia uma justificativa, né? Eram direitos de imagem pactuados na época da pandemia pela antiga gestão. Então, a dívida do São Paulo com direitos de imagens, com os atletas que ficaram da gestão Leco, era gigante. São Paulo parou de pagar direitos de imagem na pandemia, para todo mundo. E aí, esse atraso, eu entendo, quando vai acontecer com o Corinthians, que parece que está tudo em ordem, você vai ver como vai acontecer agora. Ainda mais quando entra a oposição, porque aí vai começar a abrir a gaveta e vai ver coisas, né, situações. No caso do São Paulo, esses direitos antigos chegaram a ser zerados no final da temporada passada. Mas aí, Tirone, o que deu a perceber é que virou o modus operandi dessa gestão utilizar essa questão do fluxo de caixa para justificar atraso do direito de imagem. E isso é conversado com os jogadores, da carteira a gente paga em dia, impreterivelmente, o direito de imagem pode atrasar até 3 meses, que é o que a lei
Então é meio conversado lá dentro. E aí chega ao final do ano, dá uma zero, aí começa de novo, né? Agora, isso não pode querer dizer saúde financeira, né? E um título, ele não é capaz de sanar. É uma baita premiação, mas, aliás, né? A premiação da Copa do Brasil também estava vinculada a jogadores e funcionários, uma boa fatia dela, né? Que vai além dos direitos de imagem, é uma premiação dos jogadores pelo título. Então não é por conta da Copa do Brasil, nem pelas arrecadações que o São Paulo está com as finanças em ordem. Tem um detalhe muito importante de 2023. Nós estamos esperando, porque essa coisa de candidato único é péssimo, né? Vai ter o balanço no ano que vem, é péssimo, porque aí a fiscalização interna ele inexiste, né? Praticamente. Mas vale lembrar que depois de muito tempo, o São Paulo passou um ano sem vender um jogador por uma boa quantia para a Europa. Né? Lembra o discurso do Dorival? Quando ganhou, justificou. Pô, sem o Pablo Maia e o Beraldo não ganhava. Não ganhava mesmo. Se vendesse, é verdade. Agora, sem ganhar, ele não teve a sua principal receita. Não nos últimos Sem anos, vender. a principal receita, sem vender jogador da base, ele não teve a sua principal receita de todos os últimos anos. E desde que começou a Lei Pelé, o São Paulo sempre, desde que começou a Lei Pelé, vende jogadores da base todos os anos para sobreviver. Né? E não vendeu. Então, está no vermelho, evidente. Porque não é o prêmio da Copa do Brasil que vai superar 20 milhões de euros ou 30 milhões de euros numa venda. E o São Paulo, por isso tudo, por atraso nos direitos, pelas questões para 2024, vai vender algum jogador nessa janela de janeiro. Se vender um só para o Dorival... Que deve ser o Beraldo, você acha, Arnaldo? Deve ser o Beraldo, né? Que tem proposta, tem sondagem, mas também, né, Júlio, é aquele que o São Paulo não tem a totalidade dos direitos federativos, tem 60% apenas, né? Então ele vai vender possivelmente e não vai ganhar a bolada inteira, né? Então mas vai acontecer isso. Concordamos que é o de maior mercado que o São Paulo tem hoje, não é? Sem tem dúvida. Alguém com mais mercado que o Beraldo? Acho que não, acho né? que o Pablo Maia também tem o Pablo Maia, similar. A idade é similar e acho que o ano deles foi similar. Talvez o Beraldo seja um pouco diferente. E a gente estava conversando aqui, gravamos um podcast muito interessante com um jogador do São Paulo que não fez grande história. Ele era o Renan, volante, jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa do Júlio mas era torcedor do São Paulo. Ele a torcida da Portuguesa entendeu aquilo. Não entendeu, quase mataram ele. Mas ele é também, pô. Reserva daquele time título mundial de 2005 do Mineiro e Josué. E ele, ao falar do Beraldo aqui, ele tem uma visão de futebol muito diferente, assim, um cara que muito enxerga bastante, e conhece as entranhas. Falou, Beraldo, jeito do Beraldo jogar. Beraldo tem que jogar na La Liga, no Barcelona, Real Madrid. Se ele for jogar na Premier League, com o físico que ele tem, magrinho, mirrado, os caras vão passar por cima dele. Porque é um jogo de mais de choque. Premier League é pro Murilo, que era do Corinthians, forte. Aliás, está super bem no começo. Premier League não é pro Scarpa. Não vai jogar na Premier League nunca. Não vai pegar na bola. Então, tem uma questão física. E a questão do Beraldo, um zagueiro que passa muito bem e tal, é a essência de jogo do Barcelona, por exemplo. Né? Isso o empresário deveria levar em consideração. Né? É isso que você está falando, né, Júlio? Aonde é o melhor lugar para esse cara jogar, a melhor liga para esse cara jogar, e não simplesmente vender para a primeira proposta e morder os 15%. Para quem paga mais. Exatamente. Se ele for para o Leicester, que está na segunda divisão tentando subir, provavelmente ele não vai se dar tão bem. Né? Isso o Renan acho que observou. Curioso isso, né, Mili? Tem a ver com o que a gente falou, né? Da formação das pessoas. É isso que o Arnaldo falou. Exato. Chegou a proposta aí do futebol em inglês, não sei quantos milhões. O empresário, vou embolsar não sei quanto, é lá mesmo que você vai, beleza. Quando o cara pode ser melhor colocado e ter uma carreira mais interessante, dependendo do acerto. Me parece, né, me dá a impressão que, de fato, isso é pouco levado em conta nessas horas. Sim, não é, são várias histórias, por exemplo, como as do André e do Nino, né, de como o Mário Bittencourt segurou esses dois jogadores, ele e todo mundo no Fluminense, né, porque as propostas eram muito altas,
E eles foram, né? E eles ficaram em nome de um projeto. Porque assim, o dinheiro da venda é imediato para certas pessoas. Mas você tomar uma decisão esportiva de segurar para vender lá na Sem frente dúvida. e ganhar né, é um risco, mas ao mesmo tempo tem outras coisas envolvidas. O Fluminense Claro. de hoje é um Fluminense que vale outra coisa. Esses jogadores vão valer outra coisa, sabe? O Fluminense já tem, simbolicamente falando, já é um outro time aos olhos do mundo, né? Então, aí você ganha dos dois lados, mas a gente não tem mais isso. Né? Fez, Uhum. vendeu. A história da base do Corinthians agora é essa. Fez, vendeu, fez, vendeu, fez, vendeu. E aí, você nunca mais ouve falar do cara, normalmente vai para um time que não é o melhor para ele jogar, não tem nada disso levado em consideração, o cara some, aí depois acaba na Finlândia, sei lá, esqueci o nome do time. Toró Coca-Cola. United.